Bom dia, estamos em mais uma live, mais um capítulo da nossa vida, mais um dia que não se repetirá. Como vocês estão? Eu me chamo SG e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Porque todo mundo, ou quase todas as pessoas, procuram ocuparem os mesmos lugares. Estava vendo a transição do tempo e observei que da mudança, na hora que eu decidi me levantar, que era 7h07 da manhã, eu acordei muito mais cedo, é claro, mas no momento em que eu tentei printar a foto, essa imagem de 7h07, o relógio transicionou para o 8. Eu não gostei muito, mas pensei, do 7 para o 8, houveram 60 segundos para essa transição. Em seguida, eu ouvi algo semelhante ao que eu vou dizer. Existem muitos espaços vazios. Por que as pessoas procuram ocupar os mesmos espaços, se existem muitos espaços vazios, até mesmo mais espaços vazios? Vou reformular a frase. Por que as pessoas procuram ocuparem os mesmos espaços, se existem mais espaços vazios do que os preenchidos? Você já se fez essa pergunta? Você entende ou está aí questionando? Como é que tem mais espaços vazios? Note que os ícones midiáticos, ou personalidades ou marcas, estão bem estabelecidas, as quais, não é à toa, já tem muitos adeptos ou seguidores. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos inspirar, pessoas maravilhosas. Eu não estou falando que a gente não precisa aprender com elas ou com essas empresas que sabem, já aprenderam a se organizar. O que eu estou dizendo aqui é que muitas pessoas com potenciais poderosíssimos, ou até mais do que aqueles que já se estabeleceram, ainda focam muito em serem agradáveis, a se adaptarem, a serem uniformes. E por quê? Nós sabemos que no tocante à aceitação e autoafirmação, as pessoas estão procurando muito entrar em lugares e tentar permanecer pelo simples fato, ou, se você preferir, o intrínseco fato de um dia não ter sido observado, visto, ouvido, querido, amado, abraçado pelo seu pai ou pelos seus cuidadores. Uma vez que a gente resolve essa questão de autoafirmação, de validação, é muito mais possível observarmos os espaços vazios. Vamos fazer uma análise no universo antes de eu entrar na mensagem principal hoje. Existem mais estrelas, astros, cometas, asteroides ou espaços vazios no universo? Isso não é à toa. Existe mais lugares ocupados na Terra com moradores ou terrenos vazios neste momento, onde a população chega a quase 8 bilhões, se já não ultrapassou, de seres humanos? Note que eu volto aos seres humanos, à esfera de homens e mulheres como você e eu. Você percebe que são poucos homens e mulheres notórios que assomam um púlpito, um palco, uma plataforma, uma notoriedade em uma plataforma digital ou física. E muitos de nós estamos do outro lado da tela ou sentado em algum auditório. Eu acredito que Deus nos criou seres
poderosos, seres reinantes, importantes, os quais decidindo um dia ser um com Deus, sendo original na sua essência, o Senhor tem um devido lugar para que essa pessoa atue. Eu acredito na organização, mas eu acredito que o grande fator implicante em nós não estarmos em um lugar de destaque é a observância exagerada ou desnecessária de outras estrelas. Nós somos chamados para brilhar. Aprendamos com aqueles que estão brilhando os bons exemplos, mas sigamos a nossa própria carreira. Não há como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Insistimos nisso sem a percepção total. Nós desejamos, quando olhamos e ficamos ali atentos, alguns de nós, eu já fiz parte dessa classe, esperamos que alguém que está na plataforma nos veja, nos chame. E isso também é um desejo por atenção, uma questão mal resolvida aí no seu inconsciente. Então assuma sua postura de identidade, de único, de única. Não seja uma cópia, ainda mais que se Deus traçou um plano original para você, tudo que você viver aquém desse plano ou além desse plano será à margem. O Senhor tem um livro e Ele já escreveu todos os dias da sua vida nesse livro, ainda quando você era informe, lá no ventre da sua mãe. Então, SG, o que eu faço? Vai ao autor do livro, acesse o coração dele, a mente dele, ouça o que ele tem para você a cada instante, a cada segundo, a cada dia, qual o plano que Deus traçou para você para aquele dia. Se decida em viver o plano, se for a sua vontade, e o Senhor vai te dar instruções constantes para que aquele propósito ou propósito seja executado por você. Você é a excelência de Deus, ok? Vamos à mensagem de hoje. O capítulo que eu escolhi para meditar é o capítulo 11, onde há um evento acerca da morte de um grande amigo de Jesus, o qual se chama Lázaro. Vocês lembram dessa história? Lázaro havia morrido, ele era um dos amigos, contando com sua irmã Marta e Maria, suas irmãs, os quais Jesus visitava em Betânia. No capítulo 11 de João, nós percebemos que houve um evento triste, um evento onde Lázaro... Gente, Sofia, Benjamin, Fabiane, pode vir. Amor, só um pouquinho, vou chamar minha família. Voltei. O mesmo lugar não comporta duas pessoas, você percebeu? Ainda que alguém deixe por um instante a sua cadeira vazia, se tu decidires sentar nesta cadeira, o dono pode dizer assim: olha, essa cadeira é minha. Então, no tocante ao espaço e o tempo, existe mais tempo e espaço vazio do que aqueles que já foram preenchidos. Qual é o seu? Já pensou nisso? Quero te ajudar a entrar neste ambiente mental, neural, onde você veja mais espaços vazios do que espaços preenchidos. Nós poderíamos citar aqui alguns nomes notórios da história, tanto os passados como chamados de pais,
ou os contemporâneos. Mas o que de fato é importante é que estes homens, estas mulheres cumpriram os seus propósitos, alguns de forma parcial. E o que eu quero trazer aqui é: necessitamos ouvir, parar de escrever as mesmas coisas às quais nós nos identificamos. O SG, porque a maioria das pessoas não crescem ou ficam sentadas nas mesmas plateias ou acessando conteúdos poderosíssimos, os quais são verdadeiros, porém não afetam essas pessoas. O segredo é que essas pessoas não estão procurando o conhecimento. Eu explico. Essas pessoas estão acessando as suas próprias vontades. Este é o motivo delas não crescerem ou terem, no máximo, um pequeno resultado. O indivíduo ignorante, quando eu falo ignorante, não de uma forma a ofender ninguém, o indivíduo, quando ele ignora algo que ele não conhece, ele deixa de acessar os lugares mais poderosos, os quais ele poderia se encaixar. São as lacunas. Não é o que eu ouço e aceito em primeira mão o que vai fazer a diferença na minha vida. Tudo isso faz parte de uma mensagem contida na nossa memória. O homem, ele é acessado a partir das memórias, aquilo que faz sentido. Um exemplo: alguém de repente está narrando uma história e fala de algo peculiar que você lembra. Esse alguém automaticamente te acessou. Note que as pessoas, geralmente nas plateias ou nas mensagens, elas anotam as coisas que elas se identificam. Isso se chama sinapse. Eu sei que existe um indivíduo chamado cóclea, a qual aqui dentro do nosso ouvido, interno, é dentro mesmo, é um ouvido interno. A cóclea é acionada por um estímulo elétrico através de 3 ossículos. Mas a cóclea de antemão é como se fosse acionada por um feedback. É como se um mordomo fosse lá nas gavetas da memória e, ao ouvir algo semelhante, dissesse, um almoxerifado de lembranças: essa é compatível àquilo que eu estou ouvindo. Ainda que não seja propriamente uma frase, uma palavra que você conhece, a conexão dessa frase, dessa palavra, ela é exatamente da seguinte forma que ocorre. Ao ouvir uma palavra semelhante, que faz sentido com o banco de memória que você já tem, esse agente através dos neurônios, vai no porão da alma, onde tem os arquivos, alguns antigos, porém peculiares, relevantes, familiar. Esse é o termo. Esse eletro traz de volta o acesso, abrindo assim a porta da aceitação. Isso é sinapse. O que eu proponho aqui é algo bem diferente. O indivíduo que anota o que não compreende é o indivíduo mais propenso a ter resultados os quais nunca antes tiveram ou teve. Estou falando para uma população que se porta mais como plateia do que como protagonista da sua própria história, da sua própria vida. O que eu quero sim nesse vídeo, intencionalmente, é te arrancar das plateias e colocar você no palco da sua própria história, onde você será ouvido. Assim como você usou o tempo, eu quero te honrar por isso, porque os que honram serão honrados. Quanto tempo você deu da sua vida, desse ativo mais valioso que existe no planeta ou no universo? Um tempo que nunca mais voltará. Ouvindo, anotando, prestando atenção em pessoas notórias,
Hoje eu quero dizer que o notório é você. Sim, a canção nova que irá estourar nas paradas de sucesso, o top 1, será o teu. A ministração ou palestra que vai chegar no ápice, alcançando as multidões, as massas, virão da sua boca. Acredite nisso, é possível, pois Jesus disse: tudo é possível ao que crê. O SG, o que eu quero? Alguns estão dizendo: eu nem sei bem o que quero. Permita eu te ajudar. O ser humano nasceu para ser único, ter o seu próprio nicho de negócio, ter a sua própria identidade, a sua forma de falar ou agir. Olha, existem coisas que precisam ficar entre você e você, para aqueles que acreditam em Deus como eu, entre você e Deus. Não existe um mesmo momento, não existe uma mesma configuração no céu, em um dia de nuvens, em todo o tempo a variante, até mesmo o solo de um bosque afetado pelo vento irá receber mutações constantes, inúmeras transições simultâneas ao mesmo tempo. Cuidado com a mesa. Então, eu gostaria que você prestasse atenção em algo. O relógio está para virar o ponteiro de segundo para minuto. Se o relógio irá virar o ponteiro, bater, digamos que estamos no 6 e vamos virar para o 7. Como eu amo esse número 7. Uma projeção do infinito. O final de um ciclo infinito. Do 1 ao 7. 1 ao 7. 7 dias, 7 notas musicais. E tantos 7 se repetem na natureza. Então, nesse ciclo do 6 para o 7, eu quero que você preste bem atenção. Agora é necessário mais você ouvir com muito afinco. Existem 60 intervalos do 1 até chegar nos 60 segundos. Digamos que o número 6, simbolizando o minuto, você já entendeu, mas eu vou repetir para que isso se torne prático na sua vida, se torne um hábito, porque tudo que praticamos, ainda que o invulgar a todo dia, se tornará um hábito. O hábito do desafio, o hábito de entender e receber e aceitar novas escolhas, novas atitudes, novos moldes, novos destinos. Tudo se passa nisso que eu vou te contar agora. Por isso que eu amo uma mente que se desafia a cada dia, uma mente que não se conforma, não entra em uma forma, não recalcitra em ambientes mórbidos, em ambientes petrificados, onde ela não consegue ter uma margem para crescimento ou desenvolvimento, ok? Então, partindo do pressuposto que a personagem 6 e 7 já existe em uma frequência de 60 possibilidades, digamos que o ícone 1, preste atenção, quero que todos ouçam isso aqui com muita atenção. O ícone 1 vamos chamar de X, e o ícone 7 o ícone 6 se chama X, e o ícone 7 se chama Z. Então, do X ao Z, temos 60 possibilidades. Uma dessas é sua. Comparando cada tempo e cada espaço, existe uma possibilidade, uma fração, um vazio que ninguém habitou, que ninguém ocupou. E é neste lugar, o seu lugar. No espaço existe mais vazio do que matéria. No tempo também existe mais vazio do que matéria. Se nós formos a um dial de uma rádio, não sei se vocês conhecem,
essa palavra dial. O agente pelo qual uma rádio é sintonizada. No campo do rádio, eu vou colocar as mãos assim para você perceber. Consegue? Minhas mãos, 2 mãos. No rádio tem um espaço desse lado, do lado esquerdo até o lado direito, com vários tracinhos como se fossem milímetros e centímetros, e com números pré-programados, os megahertz. Rádios com números, por exemplo, ZYC 397. Olha, de uma frequência a outra existem separações, pequenos traços, como eu disse, como se fossem milímetros ou até centímetros. Então, de um espaço no dial de uma rádio, onde tem um cursor, um sintonizador livre, que você põe a mão e o gira para onde quer, voltando, indo e voltando. No rádio, por ser pequeno, existe um limite desse dial, mas todavia o exemplo e o princípio dá para você entender, ainda que pareça sofisticado. Fiquem à vontade, tomem o café de vocês, viu? Só quero finalizar esse raciocínio. No dial tem espaço, também tem um tempo, porque quando você gira, você está usando o tempo, mas quando o dial está parado, está estático. Então aqui há uma possibilidade infinita. Como o tempo se coloca dentro do infinito. Já parou para pensar isso? Entende? Se não entende, esta é uma frase que você precisa anotar. Como o tempo se coloca dentro do infinito. Vamos pegar o princípio do dial, do rádio. Então a sintonia 1 vai até a 100. Você percebe que de 1 a 100 existem pouquíssimas rádios. Isso é os lugares ocupados. E esse princípio se passa de 1 minuto para o outro, de 1 hora para o outro, na galáxia, no universo, de uma estrela para outra. E a minha frase cerne aqui é: existe mais espaços vazios do que os espaços ocupados. E minha análise é porque os indivíduos procuram lugares que já estão ocupados, ao invés de ocupar os lugares vazios, no espaço e no tempo. Porque ao invés de sermos únicos em uma órbita, em qualquer órbita que escolhermos, em qualquer órbita que desejarmos estar, ao invés disso, preferimos estar nos mesmos lugares das mesmas pessoas, os quais já estão ocupados por elas. Quando eu faço assim para aqueles que estão assistindo e coloco um espaço entre uma mão e outra, mais uma vez eu chamo essa mão de X e essa mão de Z. Quantas mãos eu consigo colocar nesse espaço? Vamos medir aqui no espaço quantitativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uau! Eu conseguiria colocar mais 7 mãos. Agora imagine isso no universo. Agora imagine isso na rádio. Agora imagine isso num programa de TV que tem 24 horas, uma grade para ser preenchida. Agora imagine isso em uma vida. Quanto tempo vazio, quanto espaço inocupado. Minhas mãos estão trafegando em um espaço. Nesse momento eu movimento as minhas mãos. Ela tem a liberdade de ir e vir para um lado, para o outro. Se tivéssemos aqui outros seres, outras matérias ocupando esse espaço, as minhas mãos não teriam essa possibilidade. E o que acontece nos lugares já ocupados, exatamente isso. Indivíduos procurando ocupar os mesmos espaços. Por isso que alguns pensam, talvez seja o seu pensamento: eu, SG, me sinto um indivíduo assim. Eu acredito que não há espaço para mim. Na verdade, eu vou a lugares onde as pessoas não me olham como eu gostaria. Eu não sou bem quisto, bem-vindo, bem-vinda.
Nunca me dão oportunidade naquela igreja, naquela plateia. Eu nunca fui chamado, apesar de estudar tanto SG. Nunca me deram a oportunidade. Vou transcrever essa palavra, nunca me deram a oportunidade por o SG. A verdade, ouvindo você, eu descobri que eu sempre quis ocupar lugares ocupados. Onde você está agora? Qual o seu desejo? Qual o íntimo do teu coração? É provável que, ao ocupar o seu lugar, você vai falar disso, da sua maior dor, da invalidez, da invalidação. Por isso que, não obstante, observamos mais vasos na prateleira do que no caixa. Eu explico essa metáfora. Não obstante, nós vemos mais pessoas sentadas na plateia do que ocupando lugar na plataforma, assomando um púlpito. Porque os indivíduos, tendo um espaço do 6 ao 7, não entende que numa dimensão de segundos eu tenho 58 movimentos diferentes além dos que já estão sendo feitos. Isso é ciência, isso é humildade, simplicidade. Ocupe o seu coração, o seu tempo com as coisas inaptas, com as coisas inacessadas. Procure anotar a partir de hoje o que você nunca deu conta de anotar. Pause o vídeo, o áudio, todas as vezes que você não entender. Aí está o seu lugar. Quando eu ouço algo que eu não entendo, anoto e discorro sobre isso. Eu cumpro o princípio de honra. Ao ouvir algo, você precisa transmitir, desfrutar, abrir mão daquilo que você ouviu e entregar a alguém a fim que haja uma multiplicação. Você vai estar cumprindo o primeiro princípio do crescimento. Mas todo bom princípio de crescimento se passa da seguinte forma: não somente precisamos honrar, precisamos desfrutar, precisamos crescer, nos tornar uma árvore semelhante à árvore ou alguém que nós imitamos, modelamos, se você preferir. Mas quando estivermos da nossa estrutura própria, hábil, precisamos entregar os nossos próprios frutos. A árvore que nos originou, a árvore que nos inspirou, se você preferir, a pessoa a qual nos mentorearam, as pessoas às quais nós as modelamos, precisa sim que nós falemos, identificamos, demos a origem, eu estou acelerado, demos a origem do que foi dito. Porém, o que nos vai impulsionar, o que vai nos colocar no lugar, na verdade não é o que vai nos levar. Na verdade, nós ocupamos o lugar que desejamos. Não há limite. Os lugares vazios estão à disposição de todos aqueles que decidirem ser unicamente aquilo para o qual foram feitos para ser. Onde é o meu lugar é o SG? Em todos os lugares vazios existe um lugar possível para você. O SG, mas eu vi que eu tenho um propósito. Ainda assim, o seu propósito se encaixa exatamente em um lugar que ainda não foi ocupado. Agora, para nortear sua mente, eu preciso de sinapse. E para que haja a sinapse, eu preciso que os 3 ossículos toquem a sua cóclea e libere esse elétron, a fim de que sua memória, esse guardião das memórias, abra a gaveta e diga: pode entrar com essa informação. E essa é a parte mais simples e mais fácil, porém, tudo começa aqui. Onde você se encontra? Como você se sente neste ambiente? O que você deseja neste lugar? Anotou? Pause o vídeo, volta e se pergunte, se desafie. Qual a minha motivação a permanecer em um lugar que eu não tenho vez, em um lugar que já está cheio, em um lugar que há disputas constantes por o mesmo espaço? As guerras, as contendas, as intrigas
nos lugares maravilhosos se passam porque todos observam o mesmo ponto ao mesmo tempo e assim desejam estar neste mesmo lugar. Inveja, porfia, intrigas, críticas, pessoas ouvindo as mesmas coisas, aprimorando mais do mesmo, pulindo o impolível, lapidando o inlapidável, vendo as mesmas coisas, os mesmos termos e não entendendo que este lugar já está ocupado. Vou dizer isso 1 milhão de vezes, de diversas formas, a fim de que você saia deste lugar. O espaço e o tempo, tem mais espaço vazio, mais tempo vazio, onde ninguém foi, do que o ocupado, do que o preenchido. Existem palavras, formas que nunca foram usadas, ditas. Existem sons, tons que nunca foram ouvidos. Existem ideias que nunca foram tidas. Existem pessoas que nunca foram tocadas com a profundidade a qual você que decidir seguir essa metodologia do variável, do invulgar, do diferente. Existem muitos transtornos, muitas fobias causadas por recalcitrações de métodos, por informações. O info colocado dentro de uma forma e a ação fica inativa porque ela está enquadrada em um lugar finito, minúsculo. Então, o que é que eu faço sobre lugares? Te respondo: vá aos lugares que você jamais foi. O SG, sobre as pessoas, o mesmo. Acesse pessoas que jamais você foi, teve coragem de ir pelos N motivos. Olha, e quando eu falo pessoas, eu não estou pensando só para cima, eu estou pensando para baixo, para os lados. Na verdade, se o indivíduo soubesse quem é, eu estou no minuto 7, no capítulo 8 aqui, a hora 8 minutos 7 segundos, eu não consigo enxergar, assim como muitos não conseguem enxergar as milhares ou bilhões, trilhões de possibilidades. Mas SG, o que é para baixo? Aquelas pessoas que você ignorou, o mendigo, ou a sua mãe que você tem mágoa, ou seu pai, seu irmão que você olha com desdém. Sente-se mais com essas pessoas que, na sua opinião, estão embaixo. Ou pessoas que você já vive aí, mas não consegue ter tanto acesso. Ouça mais, converse mais. Pessoas que estão no seu nível, na sua percepção. Dê a ela mais espaço de fala. Aprenda mais com ela. Aprenda mais com essas pessoas. Faça com que elas se sintam importantes. Dê mais do que requer. Exija menos, elogie mais. E os que estão lá em cima, os quais, por algum motivo, eu sei os quais são esses motivos. Faça com que isso se torne comum em sua vida. As pessoas que estão em cima, chegue até elas, mas não como um bajulador, não como um ignorante que ignora que elas estão ali por um motivo o qual as levou àquele lugar, os quais, vou colocar motivos, você ainda não entendeu. Note que essas pessoas assumiram uma posição, um lugar, o qual você ainda não chegou. Espere a conclusão do meu raciocínio no que eu vou dizer agora, para você não se desesperar, sair desse conteúdo, sair desse livro. Preste atenção, eu vou iniciar a frase, mas aguarde. Você nunca ocupará o lugar de outro, porque Deus, o Criador, nunca criou o mesmo lugar para duas pessoas. Só há um lugar na sua existência plena, e esse lugar é seu. Porque Deus criou tantos neurônios,
em um único ser humano, porque Deus nos dotou de tantas partículas chamadas células, e todas elas são diferentes, porque em uma análise de um floco de neve encontramos DNAs infinitamente diferentes. Cada célula, cada genes, que seria começo, é e precisa ser diferente do outro. Não há espaço para o mesmo modelo. A Ferrari é única, a Lamborghini é única, a Porsche é única. Não existe dois espaços ocupados pela mesma pessoa. Alguns, eu sei, tentam ocupar todos os espaços. Isso é impossível, porque o único que resiste em todos os lugares, em todos os espaços ao mesmo tempo, é Deus. E quando o homem tenta ocupar espaços os quais foge do tempo, este homem está indo para um lugar o qual ele não pode sustentar. Você entendeu o que eu acabei de falar? De ler? Não entendeu? Escreve. Como eu estou tentando ocupar todos os espaços ao mesmo tempo? Coloca. Quando eu não defino uma meta naquilo que eu desejo estar no meu lugar. Ponto 1. Vou melhorar para você. Primeiro, defina o espaço vazio que você vai ocupar. E para ser mais aprimorada a informação que eu vou te dar, una esse espaço vazio ao seu propósito de vida, que ele seja conivente, que ele seja interligado, para que você não tenha que abortar ou sair deste espaço que você ocupou achando que era o seu. Então, no ponto 0, no Gênesis, na saída, no início da sua caminhada, atribua essa simplicidade de dar o primeiro passo, já entendendo o final da sua jornada. Então, não é como eu começo, por isso que a palavra de Deus diz, e sim como eu termino, mais importante. Se eu começo sabendo onde eu vou chegar, a possibilidade, a probabilidade de atingir o ápice, chegar até o fim, é inumeramente maior do que aquelas pessoas que decidem dar o primeiro passo sem saber para onde, quando, como. Então eu vou chegar a um lugar que eu predefini no primeiro start, no primeiro passo. Ok? Entendeu isso? Vamos chegar ao fim dessa jornada chamada vida, agindo de forma mais assertiva, ocupando os lugares inocupados, agindo da forma que não agiram. Não é uma loucura, uma busca desenfreada por um nicho, um estilo, algo. Ei, tudo que foi dito já está pronto. A roda já está feita. Não estamos falando de um estereotipo. Note que muitos usam blazer, muitos usam camisa, gravatas, borboletas ou não. Não é sobre isso. Não é sobre a externalização das coisas, não é sobre a aparência, é sobre a essência. Onde está a sua essência, está o seu propósito. Onde está a sua essência, está o seu propósito. Ninguém, em nenhum lugar, em nenhum momento, tem a peculiaridade que o indivíduo chamado, fala seu nome. Isso, exatamente. Você tem. No universo existe galáxias incontáveis. Nas galáxias incontáveis existem estrelas incontáveis, astros incontáveis. E nunca haverá falta de espaço. Até porque muitas estrelas caem, abrindo espaço para novas estrelas surgirem. SG, eu estou perto de uma estrela que brilha muito e não consigo brilhar. Não deseja a falência dessa estrela, não deseja a queda dela. Simplesmente permite-se orbitar em um lugar onde a luz, a tua luz,
ilumine outras estrelas menores. E ao iluminar outras estrelas, faça diferente. Talvez dessa estrela grande que não te permitiu ou impediu, isto é, na verdade, você se colocou neste lugar. A estrela grande não pediu para você ficar perto dela. A estrela grande não desejou que você se colocasse à mercê, à disposição, à sombra dela, ou, se você preferir, à luz dela. Se a luz ou o conhecimento de alguém é maior do que o seu, afaste-se, procure o lugar onde você possa afetar alguém de forma positiva. Isso também pode ter um fator do ego intrínseco aí, por isso sempre sonde a sua motivação. E eu volto lá nas 3 esferas de percepção de muitas pessoas que veem de forma errônea acerca de pessoas que estão aquém, além ou linear. Não olhe para as pessoas colocando elas para cima ou para baixo no quesito quantitativo, qualitativo, dividindo pessoas em castas, casta baixa, casta média, casta alta. Ei, seres humanos são seres humanos. O Alfredo, a Maria, ainda que em posições diferentes, são seres humanos. Então, o mais alto da observância humana precisa ter essa neutralidade interna. Claro, tudo começa no nosso interior, onde você olha para o homem, para a mulher, dizendo: são iguais a mim. E no tocante ao que Jesus disse, se você pode se colocar em algum lugar em relação a essas pessoas, é um lugar abaixo, um lugar de servo, de serva, um lugar onde você olhe para elas e as considere, como Jesus disse, superior a vocês. Assim, você não irá olhar com desdém, e sempre com respeito, com reverência, dizendo: aonde eu posso agregar, aonde eu posso servir, o que eu posso fazer por essa pessoa. Existe muita inquietação no universo, existe muita tramitação, existe muitos movimentos e poucas assertividades. Com esse gênero tocante ao assertivo, o que eu posso fazer? Tudo o que eu disse e tudo o que eu vou dizer. Mas das principais coisas que você ouviu hoje é: o que você achou do que você ouviu? Porque ao dizer aquilo que foi importante para mim, daquilo que eu disse, você trará novidades as quais eu nunca outrora acessei. Ao ouvir na sua perspectiva o que é importante, abrirá um novo campo neural, porque você trará a sua perspectiva para uma pessoa que já tem as suas próprias perspectivas, nesse caso eu, ou quem te deu a informação, o tal dito feedback. Porque a minha visão de mundo é ultra limitada. Eu não vi o que você viu, eu não ouvi, não sei o que você sabe. E ao dizer sobre as coisas que você viu, ouviu a partir de mim, trazendo a sua perspectiva, é o novo que se renova. Então é uma planta que cresce, uma possibilidade que traz novas vertentes. E é isso que você precisa fazer. O que você ouvir de alguém, se você tiver essa possibilidade, mesmo que você não fale com ele, sempre haverá uma possibilidade. E ainda que o agente o qual te entregou essa novidade não seja acessível, ou você ainda não conseguiu acessar essa grande estrela, esse grande astro, você pode escrever no direct dela. Ou se você não conseguir, por estar bloqueado, o direct, ou até mesmo as mensagens, para que você dê a sua opinião, isso é mais difícil, todos estão buscando feedback, os grandes buscam feedback, e eles não param nas suas próprias ideias, eles ouvem e discorrem a partir, eles usam os feedbacks como combustíveis, como plataformas de lançamento para um lugar os quais eles nunca atingiram
atingido nos tais espaços vazios. Porém, o que essa pessoa está fazendo, se ela for maquiavélica, se ela for, e muitos o são, elas vão estar ocupando o seu espaço, pois elas vão usar a sua mentalidade para acessar a sua mente e assim vender os seus N produtos. Então, ao invés de dar o seu espaço a essas pessoas, anote em um livro o que você ouviu a partir da sua ótica, do seu eixo central, e anote e discorra sobre isso. E diga assim: esta conversa surgiu do momento que eu li tal autor. Esta conversa que eu estou falando com vocês surgiu do momento em que eu li tal livro, vi tal episódio, acessei tal conteúdo na internet. Sim, digo, o primeiro passo é humildade ao honrar a fonte. Você vai abrir um campo neural, um campo espiritual para a magnitude, para o improvável, o impossível, o invulgar, o inacessível ser acessado. E aí começa a sua jornada brilhante, uma jornada que é infinita. No tocante à inspiração, o SG, todos nós, ou quase todos, podem estar perguntando aqui: como é que você fala essas coisas? Já que você nos deu a dica, onde encontrar esse conteúdo que você se inspirou? Esse é o maior e principal motivo de eu estar aqui trazendo esse conteúdo para você. A minha inspiração é de alguém, tem um autor que nunca, jamais eu vi alguém com tanta capacidade inspiracional como este autor. Eu nunca li livros tão poderosos quanto os deste autor. Eu nunca ouvi histórias tão intrigantes, tão poderosas. Jamais cientista algum ou filósofo conseguiu enquadrar este autor em suas teses. Eu estou pensando aqui o que mais dizer sobre esse autor. Alguém escreveu sobre ele, um dos seus discípulos, dizendo que se usássemos toda a tinta e todos os papéis existentes no planeta, jamais conseguiríamos retratar os seus feitos, e eu estou falando de feitos os quais tiveram o tempo de duração, um espaço muito curto, de 3 anos e meio aproximadamente. O autor da minha inspiração, sim, é o autor da vida, o que vive e reina para todo sempre, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele está o esconderijo do Altíssimo. Sim, este é o lugar onde eu busco inspiração, no esconderijo do Altíssimo. E uma vez estando lá, o qual é acessível, o qual é imutável, porém infinito, uma vez o indivíduo estando lá, acessará as notícias do jornal de amanhã, ou de um século à frente, ou de um milênio à frente, pois ele mesmo disse: tudo é possível ao que crer. Alguns o chamam de Yeshua, eu o chamo de Abba Pai. E você, qual é a sua inspiração? Olha, permite-me te dizer que se você estiver insatisfeito com os ídolos, com os ícones, com os notórios, os sols que ofuscam a tua própria luz, os astros e estrelas que não te permitem ou nunca disseram isso para você, para que você seja um, eu quero te aconselhar: segue o Mestre, segue o Pai. Como a minha esposa Fabiane Gomes diz, seja um filho do Pai. Na verdade, eu te vejo, você sim é um filho do Pai. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que o nosso papai reine e você possa se relacionar com ele a despeito da sua relação com seu pai terreno.
você desenvolva uma relação única com o Pai que entregou o Filho na cruz, a fim de que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitasse aí dentro de você. Essa é a fonte da minha inspiração, o Paracleto de Deus, o ensinador de justiça. O SG, mas não é nenhum homem, nenhum desses grandes nomes, Paulo Vieira, Dave Robson, Miles Monroe, todos esses são meus irmãos, são astros existentes, ocupantes de espaços os quais são seus propriamente. É uma vaga de um estacionamento personalizada. Todos eles entenderam, acredito que de forma parcial. Eu também estou neste lugar, em um lugar único, e talvez você sinta incômodo, eu não sei o que você sente ao ouvir isso, mas ei, o lugar único é teu, ok? Lembrando, existe mais espaço vazio do que espaço ocupado em qualquer esfera da existência. Vá para os lugares livres e pare lá e abra a mão de querer ser visto. Se você não entendeu, anote. Eu posso te responder. Ou o que me respondeu pode te dar a resposta aí dentro do seu quarto, do seu carro, na sua cozinha, aonde você estiver. O tempo e espaço não importa. O que importa é quem irá ocupar no tempo e no espaço o teu lugar.